Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje, como quinto domingo do mês, nós temos o treinamento do Bispado, né? Devido às circunstâncias que nós estamos, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente geralmente faz. Geralmente a gente faz um treinamento logo depois do sacramental, mas hoje nós vamos fazer uma sequência de vídeos, né? E vamos publicar em algum lugar para que os irmãos possam ter acesso a esses vídeos. Eu rogo para que nós possamos refletir e colocar em prática esses ensinamentos, né? E entender o que o Senhor Ele quer nos ensinar com tudo isso. Eu fiz alguns resumos, né? Peço desculpas para os irmãos, eu vou acabar lendo algumas partes desse discurso e do estudo que eu fiz, mas isso não impacta aquilo que a gente tá querendo passar para os irmãos. Essa semana eu estava refletindo sobre como ser um pouco mais grato em meio às dificuldades, né? É um exercício muito difícil, mas eu garanto para os irmãos que é uma tarefa que é possível. Eu, pessoalmente, essa semana eu percebi que eu posso ser grato por ter a oportunidade de ter mais tempo com a minha família, né? E de poder estreitar o meu relacionamento com a minha esposa e os meus filhos. Também eu posso ser mais grato por poder ensinar eles a entenderem o meu papel como portador de sacerdócio dentro do meu lar. Eu sou muito grato pelos profetas, especialmente pelo profeta Nelson, que ele tem nos ensinado, né, como nos preparar nesses últimos dias. Os profetas anteriores, eles nos ensinaram os princípios de autossuficiência e eles nos ensinaram a fazer reservas financeiras e mantimentos através do armazenamento. Eu sou muito grato por termos um profeta vivo, que guia a igreja viva do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. Como é bom a gente ver a mão do Senhor através do profeta, através dos ensinamentos que ele tem nos dado nesses últimos dias. Eu gostaria de citar um pouco sobre o discurso do Elder Ronald A. Husband, Não vos perturbeis. Ele diz que o medo muitas vezes ele nos limita a capacidade de enxergarmos as bênçãos que nós estamos recebendo e que estão reservados. Eu tenho visto diversos relatos de pessoas ao redor do Brasil, inclusive alguns amigos meus que estavam afastados da igreja, e ao redor do mundo também, que elas estão retornando às suas atividades na igreja, e que muitos membros estão sendo fortalecidos em seu testemunho do Evangelho. Isso é uma grande bênção, irmãos. Nós podemos aumentar a nossa capacidade espiritual e aumentar a nossa fé. O Senhor, às vezes, ele usa de meios que podem parecer um pouco estranhos, né, para realizar a sua obra. Mas nós temos que confiar que ele permite que algo aconteça conosco, é porque ele conhece a nossa capacidade de suportar. Ele preparou um caminho para que nós possamos suportar essas coisas. Nós devemos ser gratos, devemos ter fé e devemos olhar o futuro com o mesmo otimismo que o nosso profeta vê. As palavras do profeta, em um recente discurso que ele deu na conferência geral, durante a Páscoa, ele falou o seguinte: certamente haverá momentos em que sentirão que os céus estão fechados, mas prometo que ao continuarem a serem obedientes e expressando a sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e compreensão que procuram. Vocês receberão todas as bênçãos que o Senhor tem para vocês, até mesmo milagres. Isso que a revelação pessoal fará por vocês. Vejo o futuro com otimismo. Ele será cheio de oportunidades para que cada um possa progredir, contribuir e levar o Evangelho a cada canto da terra. Mas também não sou ingênuo quanto aos dias que estão por vir. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e as filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber a revelação. Nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizar algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando ele vier novamente. Veremos indicação milagrosa de que Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo presidem esta igreja com majestade e glória. Mas nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem orientação e direção, o consolo e a influência constante do Espírito. Ele continua falando: vivemos numa época tumultuada, de terremotos, de tsunamis que causam devastação, governos que caem, as dificuldades econômicas são muito graves.
A família está sob ataque e o índice de divórcio está crescendo. Temos muitos motivos para nos preocupar, mas não precisamos deixar que os temores ocupem o lugar da nossa fé. Podemos combater os temores fortalecendo a nossa fé. Comecem por seus filhos. A vocês, pais, cabe a responsabilidade primordial de fortalecer a fé que eles têm. Façam com que sintam a fé que vocês têm. Mesmo quando enfrentarem dolorosas provações, façam com que sua fé se concentre em nosso amoroso Pai Celestial e em seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Ensinem essa fé com profunda convicção. Ensine cada preciosa criança que ela é uma filha de Deus, criado à imagem dele com propósito e potencial sagrados. Cada um nasce com desafios para superar a fé e fé para desenvolver. Ainda parafraseando um pouco mais sobre o discurso do Elder Husband, o Senhor ele disse o seguinte: a respeito dos flagelos que cobririam a terra e endureceriam o coração de muitas pessoas. Meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. E então ele deu esse conselho divino: não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas do Senhor foram feitas e cumpridas. Nos dias que estão por vir, irmãos, como o profeta disse, não será possível nós sobrevivermos sem orientação e consolo, direção e consolo do Espírito, né? No livro de Mosias 2, no versículo 22 e no versículo 24, ele fala o seguinte: essa era uma das mensagens que eu deixava como missionário logo após o almoço para os irmãos, né? Essa mensagem ela fala o seguinte: eis que tudo o que ele requer de vós é que guardeis seus mandamentos. E ele prometeu-vos que se guardassem seus mandamentos, prosperareis na terra. E ele nunca se desvia do que disse. Portanto, se guardais seus mandamentos, ele vos abençoará e far-vos-á prosperar. No 24 ele continua: e então, e em segundo lugar, ele requer que façais conforme vos ordenou. E se o fizeres, ele imediatamente vos abençoará, e portanto ter-vos-á pago. E vós ainda lhe sereis devedores, e sois e sê-lo-eis para todo sempre. Portanto, de que vós podeis vangloriar? Interessante que ali ele fala que se nós fizermos aquilo que ele requer de nós, o Senhor ele não vai abençoar a gente quando ele quiser ou quando ele desejar. Fala que ele vai nos abençoar imediatamente, não é ao seu dispor ou quando ele desejar. E interessante, irmãos, que o Senhor ele nunca se desvia daquilo que ele pede para nós. Nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que ter a esperança. Nós não podemos deixar com que a nossa fé desfaleça. Esses são tempos difíceis, são tempos de dificuldades, mas são tempos que nós poderemos continuar vendo a mão do Senhor. Em espírito de jejum e oração nessa manhã, eu gostaria de dizer para os irmãos e testificar de que o Senhor ele está à frente desta obra. Eu me sinto muito grato e muito tranquilo relacionado às palavras que o profeta ele tem nos deixado. Ele tem nos ensinado de que nós devemos ter fé, nós devemos ter esperança. Nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. Devemos continuar fazendo o nosso estudo pessoal e o estudo em família do Manual Vem e Segue-me. Estudar um pouco essa semana sobre as palavras de Eno me trouxe um pouco de esperança também. Esperança de que nós não podemos ser egoístas, né? Enos, logo após de que ele recebeu a remissão de seus pecados, ele se preocupou com seus irmãos. E nós devemos fazer o mesmo. Quando nossa fé for fortalecida, quando a nossa esperança for renovada, nós devemos procurar fortalecer a fé dos nossos irmãos. Nós devemos procurar abençoar a vida daqueles que nós ministramos. Nós devemos ter a capacidade de entender quais são as coisas que o Senhor requer de nós e seguir firmes nesse caminho. Não nos desviar. Logo isso tudo passa, irmãos. Eu sei que não vai ser difícil para alguns, para outros vai ser mais fácil, mas para todos, nós todos passaremos por dificuldades, nós todos passaremos por nosso próprio Getsemane, mas nós, durante nenhum momento, podemos nos esquecer que o Senhor ele sempre está ao nosso lado. Ele nunca vai nos deixar.
Essa é a pequena mensagem que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa manhã como treinamento. O Rodrigo e o Bini vão gravar outras 2 mensagens para deixar com os irmãos. E eu gostaria que os irmãos pudessem refletir sobre isso hoje, nessa manhã. E nós possamos colocar em prática. Se nós ainda não estamos estudando uma nova em Segue-me, por favor, irmãos, vamos estudar, vamos nos preparar, vamos ensinar as nossas famílias. Eu sei que muitos já estão fazendo, mas para aquela grande minoria, aquela pequena minoria que não está fazendo ainda, eu peço para os irmãos que nós possamos nos arrepender e possamos começar a fazer. Estes são os últimos dias. O Senhor está preparando os seus eleitos. O Senhor está preparando a sua obra. Eu testifico de que o Senhor, Ele nos ama e Ele providencia um meio para que todas as coisas se realizam. Nós temos um testemunho muito grande de que esta igreja está sendo guiada por Ele, devido às mudanças que nós tivemos recentemente. E mesmo com essas mudanças, elas vieram para nos ajudar, para que nós possamos continuar a congregar nesses últimos dias. Possamos usar a tecnologia a nosso favor, que nós possamos filtrar muito daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, e que nós possamos trazer e passar aos outros mensagens de esperança, mensagens de paz, que é aquilo que o Senhor Ele fazia. Eu espero que isso possa servir de algum modo para os irmãos, e rogo para que os irmãos possam orar e ter os seus corações acalmados. Essa mensagem que eu gostaria de deixar com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.